voltando, eu disse que durante a grande tribulação vai prevalecer aqui na terra a mentira disfarçada. Você sabe o que é disfarçada? Camuflagem. Sabe o que é camuflagem? Não vai me dizer que você não sabe o que é camuflagem. A mentira camuflada, como se fosse verdade. Graças a Deus que nessa época a igreja estará com Cristo na glória. Mas os irmãos que não foram arrebatados, coitados, e os milhões que vão ser salvos durante a grande tribulação, que tem crente que está cansado de ouvir o chamado de Deus e não vem aceitar Jesus. Se de repente a igreja for tirada daqui, que desculpa essa pessoa vai ter? Ela vai conseguir e haverá salvo durante a grande tribulação. Aguarde, que tem alguma coisa na apostila. Prosseguindo, nós estamos falando sobre confusões e dúvidas sobre escatologia. Todo obreiro deve manejar bem. Diante de Deus, eu disse aqui, diante de Deus, tanto é omisso, tanto é réu o omisso na sã doutrina, como o corruptor dela. Como o corruptor dela. Diante de Deus, tanto é réu o omisso. Você sabe o que é omisso? É a pessoa que não doutrina. Como é que uma igreja vai sobreviver sem doutrina? Mas onde é que tem isso na Bíblia? Está lá em São Mateus. Já que estou vendo os irmãos olhando, ainda temos minutos finais olhando com tanta intensidade, corra depressinha. Um parênteses que eu vou abrir. Corra depressinha para Mateus 28. Mateus 28. Mateus 28. Mateus 28. Evangelho segundo São Mateus. Mateus 28. E veja o versículo 19. Não podemos deixar de ler o 18. Lembre-se que Jesus aqui estava ressurrecto. E o Novo Testamento chama-o de Cristo Jesus, em lugar de Jesus Cristo, que é o mesmo Senhor. E muita gente, é claro que a gente tem que ver o original grego, porque às vezes o tradutor, coitadinho, cometeu um agafe. E como brigar com ele? Deixa ele lá sepultado, você vai brigar com morto? Deixa pra lá. Mas há lugares que o original diz Cristo Jesus, Cristo Jesus. E a Almeida colocou Jesus Cristo. Paciência, termo original. Mas Jesus Cristo e Jesus é a mesma pessoa santíssima. Só que quando a Bíblia chama Jesus Cristo, é ele na sua humilhação, nascendo como um bebezinho, aos cuidados de uma mulher, colocado numa manjedoura de tão pobre que era a família, e sujeito ao pai adotivo, sujeito a Maria, etc. E depois, quando cresceu, os irmãos se lembram como ele sofreu durante a vida dele, ameaças, enfim, quiseram matá-lo mais de uma vez, matá-lo assim de repente, e ele escapou. Teve um dos 12 que foi traidor. Um dos 12 foi traidor. Então, irmão, você que é obreiro e foi traído, te lembra de Jesus. Você não é melhor do que ele. Ele foi traído por um dos 12. E depois, irmão, o caso da prisão vergonhosa, e depois ele foi esbofeteado, surrado. Meu Deus! A Bíblia foi crucificado e a dor dos cravos, até que ele, a Bíblia diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego, quer dizer, eu morro porque eu quero. Morte, você me mata porque eu me entrego a você, mas você não pode me matar. É esse o Jesus a quem nós servimos. Pai, nas tuas mãos eu me entrego. Ou seja, eu morro porque eu quero. Morte, eu me entrego a você, você me leva porque eu quero. E os irmãos se lembram que na hora que Jesus morreu, mortos que estavam salvos em Jerusalém ressuscitaram no cemitério? Era Jesus dizendo que a morte dele era uma vitória eterna. Hoje a morte é um fracasso.
para milhões e milhões. Para Jesus a morte foi a maior vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Está lá em 1 Coríntios. Onde está? Ele venceu para sempre a morte. Vamos voltar para o versículo 19. Temos um minuto só. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, falou dizendo. Tem gente que fala, mas não diz. Tem gente que fala o dia todo e não diz nada. Tem gente que fala tanto que quando aparece na rua te esconde. Corre, lá vem ela, corre. Acabou a paz. Não vale dizer que você não conhece esses casos. Te esconde, fecha a porta, lá vem ele. Isso é falar. Vou falar, baixa a tua língua. Não, Jesus falou e pode ver se não diz. E disse. Falar tem a ver com linguagem. E dizer tem a ver com mensagem. Tem gente que fala, mas não diz. Deus nos guarde. Falar tem a ver com linguagem. Basta ter língua. Mas dizer, a pessoa tem que ter uma mensagem. Jesus falou e disse que sejamos assim também. Vocês pensam que eu exagerei, mas tem gente que quando aparece na porta te esconde, corre debaixo da mesa, por aí dá um jeito, lá vem ela, lá vem ele. Fala o dia todo e não diz nada. Chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Cuidado que aqui no original, poder aqui não é poder dinâmico. É poder no sentido da autoridade. É esse que gera o poder dinâmico. O termo grego aqui não é poder no sentido dinâmico. É poder no sentido de autoridade toda. Creia nisso, irmão, esta noite. Autoridade sobre o pecado, sobre o diabo, sobre os demônios, sobre as doenças, sobre tudo é me dado todo. É esse o nosso Jesus. Ele é tão poderoso que te salvou. E salvou a mim. Deve ter gente aqui me ouvindo do auditório que estava bem pertinho da entrada do inferno. Era só dar mais uma passada. Deus arrancou de lá, Jesus salvou e hoje está na casa de Deus cantando hinos e orando. Louvado seja Deus. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Só agora, na época espacial, eu me lembro do programa Apolo, um programa de que eu participei, isso faz muitas décadas. Grande coisa, agora que a ciência descobriu que os céus são mais antigos do que a terra, grande coisa, a Bíblia já dizia, olha aqui, a Bíblia já dizia, não há nada novo debaixo do céu. Versículo 19, 19, portanto, ide e ensinai todas as nações. Ao pé da letra é fazer discípulos. Fazer discípulos. Fazer discípulos. Não é Jesus que faz. Jesus salva o pecador. Mas fazer discípulo é pessoa com pessoa. Eu espero que sua congregação cuide disso. Cuide disso. Fazer discípulo. É o mesmo, o verbo usado aqui no original. Mas veja agora que maravilha o versículo 20. É tudo correndo, irmão. Tudo correndo que nós vamos agora interromper para o intervalo. Mas no versículo 19, quando diz a Bíblia de Almeida, e de ensinar todas as nações, ao pé da letra, literalmente, é fazer discípulo de cada novo crente. Uma curiosidade, você é bom de matemática? Aqui deve ter gente que é bamba em matemática. A palavra matemática é essa daqui no original. Existe alguma coisa nova debaixo do céu? Você não disse que é bom de matemática? Matemática, grandes coisas, olha aqui, Mateus 28, 19. O verbo matéria, como está no grego, gerou a palavra matemática, porque todo mundo sabe que matemática é uma ciência muito precisa. Então, vamos para o versículo 20. Ensinando-as. O verbo aqui é outro. No original, o verbo aqui é doutrinando. Doutrinando. Doutrinar. Doutrinar é ensinar.
E nós vamos prosseguir nisso daqui a pouco. Vamos voltar para a página em que nós estávamos, a número 4 da apostila. Apostila. Em português também se diz apostilha. A língua portuguesa tem palavra de grafia dupla. Há lugares que é apostila, como no Rio de Janeiro. Mas se você for aqui, deve ter algum irmão que é gaúcho. E você lembra que lá eles dizem apostilha. É assim, língua pátria. Então nós estamos rapidamente vendo por que é que muitos crentes antigos têm suas dúvidas e confusões, não entendem escatologia. De fato, é uma área vasta em que necessita de prévio conhecimento, mas uma das causas nós estamos mencionando aqui. Veja o número 3, página 4, o item 3. Outra causa da dificuldade, conhecimento bíblico desordenado. Você sabe o que é desordenado? Ou seja, conhece a Bíblia de memória. Só que se o pastor disser, irmã, a senhora pode domingo próximo fazer um devocional ou pastor, isso eu não consigo. Mas se perguntar qualquer coisa da Bíblia, responde na hora. Conhecimento desordenado. Evitemos isso. Geralmente é falta de cursos, é falta de estudo, e é aí que curso bíblico ajuda muito. Conhecimento bíblico avulso. Quer ter tempo agora para explicar isso? Conhecimento bíblico solto. Quer dizer, um pedaço aqui, um pedaço. Mas por que o irmão só estuda esse ponto? Porque eu tenho prazer, eu gosto de estudar isso aqui. Toda a palavra de Deus, toda ela, é edificante. Toda. Conhecimento bíblico, veja, aleatório. Você sabe o que é aleatório? Solto, despregado um do outro. Quando a Bíblia é algo harmônico. Conhecimento bíblico como um catálogo de telefone. Catálogo de telefone, se alguém conheceu, uma informação não tem nada com a outra. Vamos pegar a letra F. Na letra F tem F para todo lado, mas um não tem nada com o outro. Um conhecimento bíblico desse tipo traz dificuldade. Onde uma informação nada tem a ver com a outra. Ora, o conhecimento bíblico deve ser sistemático. Numa hora dessa, se eu tivesse tempo, eu pediria para o auditório repetir. Não vou pedir. Não vai pensar que eu esqueci. Ora, o conhecimento bíblico deve ser, e o auditório me responder, sistemático. Deve ser como sistemático. Você sabe o que é sistemático? Que obedece a um sistema. O conhecimento bíblico deve ser sistemático e não solto. Tem gente que conhece a Bíblia de cor, e eu não estou zombando. Imagina uma pessoa antiga que lê a Bíblia, quem sabe, várias vezes por ano, maravilhoso. Só que se de repente a gente disser, o irmão pode fazer um esboço aqui de Deuteronômio, mas isso eu não sei. Eu me lembro da nossa igreja lá, eu sou obreiro da Assembleia de Deus em Cordovil, aqui pertinho, né? E não vou contar, me lembro que o tempo não dá, nós vamos terminar 21h30. Mas um caso que aconteceu com um colega, obreiro, que chegou de outra igreja e me fez uma pergunta. E eu pensei e resolvi fazer como Jesus fazia. Quando fazia uma pergunta para Jesus, ele disse, eu também faço uma para vocês. E fez mesmo. E eles disseram, senhor, nós não sabemos responder. Ele disse, eu também não respondo. Ponto 4. Conhecimento bíblico, Deus nos guarde, especulativo. Meu irmão, não faça isso. Você sabe o que é especular? Um crente não deve especular sobre a Bíblia. Também decorrente do raciocínio humano, como se o homem soubesse mais do que Deus.
Irmão Gilberto, o irmão não está exagerando, não. É que você pensa que o Brasil é só Itaoca, que o Brasil é só bom sucesso, mas em termos de Brasil e em termos de mundo, pela misericórdia de Deus, conhecemos a Igreja de Deus praticamente no mundo. E eu estou falando aqui em termos de mundo. Tem crente que tem conhecimento bíblico especulativo. Ou seja, cada um acha que é dono da verdade. E decorrente do raciocínio humano, como se o homem soubesse mais do que Deus. Vejam a quinta razão. Tem muito mais de 5. Ação deletéria. Você sabe o que é deletéria? Você conhece computação e sabe o que é deletar? Deletéria quer dizer ação para apagar, para inutilizar, para desfazer. Ação deletéria de falsos ensinadores desses últimos dias. Falsos ensinadores desses últimos dias. Imagine se a gente tivesse tempo para parar aqui e citar exemplos. Inclusive, por isso que eu perguntei agora há pouco, antes de começar a aula, qual a bibliografia que você tem em casa. Tem que ver se é um autor ortodoxo. O que é ortodoxo? Se é um autor temente a Deus, temente a Deus, temente a Deus. Corruptores da palavra de Deus. E vem referência, vamos depressa pegar. Veja Mateus 24, versículo 11. Se você está com a Bíblia disponível, caso não esteja, não tem problema, fica atento, aqui é o microfone. Conhecimento bíblico, Deus nos guarde. Falso, não. Mateus 24, versículo 11. O próprio Senhor Jesus alertando, advertindo sobre isso. 24, versículo 11. O auditório aqui bem sabe que esse sermão é chamado Sermão do Monte das Oliveiras. Ele estava no Monte das Oliveiras quando proferiu esse sermão profético. É um colosso. Quando você puder, de novo estudo na parte de Mateus e Marcos e Lucas. João não trata disso, mas Mateus e Marcos e Lucas um pouquinho tem. O de Mateus é o mais vasto. Veja 24 e versículo 11. É pena que eu estou lendo o texto fora do contexto, mas eu não tenho outra opção. Vocês vão me perdoar. Versículo 11 diz, 24, 11, diz São Mateus, e, então você está vendo, que eu peguei, como se diz, o bonde andando, mas eu não tenho outro recurso. O que quer dizer e? Não é um termo conectivo, mas eu não vou ler, eu vou direto para o 11. Imagine como seria bom se a gente lesse o 10, o 9, o 8, o 7. Quando você puder, faça isso como TPC, como trabalho para casa. 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas. Falsos profetas, ou seja, vem com a voz de santo, cara de santo, tudo de santo e de santa. Mas é enganador. A minha pergunta é: como é que você escapa disso? Não se preocupe, o Espírito Santo. Se o Espírito Santo tiver liberdade na tua vida e na minha, liberdade. O Espírito Santo não invade. O Espírito Santo espera a nossa entrega total a Ele. É tanto que diz lá em Efésios, os irmãos bem conhecem em Efésios, quando diz: enchei, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos. Como traduzir aquilo para português? Eu sei que aqui tem irmãos professores de hebraico e grego, parabéns. Mas voltando, eu não vou ler o versículo. Para quem é que não conhece em Efésios, no capítulo 5? Mas enchei-vos. Como traduzir? Não tem como. Ou seja, ao pé da letra, o versículo diz: deixai-vos encher do Espírito. Ou seja, há coisas em nossa vida que impedem, e o Espírito Santo não invade. Não invade. Lembra que Jesus disse quando ele estava próximo do Calvário: se alguém quiser, disse Jesus a seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Ou seja,
abra mão da sua egolatria, abra mão do seu egocentrismo. Egolatria é um Deus na vida de muito crente, um Deus. Nós crentes costumamos, é claro, evitar todo tipo de ideia. Aqui deve ter pessoas que, antes de serem crentes, adoravam ídolos, mas em 1 João, primeira epístola a João, não vamos ler, mas você conhece, em 1 João, o último versículo da epístola diz: filhinhos, e por falar nisso, irmão, você está me ouvindo? Presta atenção, porque eu não tenho condição de repetir. A primeira epístola de São João, várias vezes, tem essa expressão filhinhos. No grego, cada palavra dessa é diferente do original. Em português fica só filhinhos. Imagine se a gente tivesse tempo para abrir a Bíblia agora e mostrar isso. Mas você lembra que em 1 João, toda hora a Bíblia diz filhinhos. No original, cada palavra tem um sentido profundo. Voltando ao assunto, o último versículo da Bíblia diz: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Me explique isso. Como é que a Bíblia diz para os crentes de Éfeso? Éfeso era uma igreja evangélica muito boa. É pena que ela sofreu problema. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Deus se refere ali a ídolos do coração. Você conhece Ezequiel 14? Dê uma olhada em casa em Ezequiel 14, o capítulo todo, e depois não vai dizer que eu não avisei. Várias vezes lá Deus diz: Israel, joga fora os ídolos do coração. Se aqui no auditório tem alguém que é idólatra no sentido de egocêntrico, ególatra, evite. O Espírito Santo não tem condição de prevalecer. Então, Mateus 24, versículo 11. 8, desculpe. 24, versículo 11. Onde eu interrompi a leitura. Surgirão muitos falsos profetas. E veja que enganarão. O que é enganar? Não é apresentar o falso como se fosse verdadeiro. Enganarão. O enganador não diz: olha, isso aqui é produto falso. Bobagem, ninguém faz isso. O enganador, ele apresenta a coisa, o tecido, como se fosse verdadeiro, e o tecido é falso. Irmão Gilberto, como é? Para os irmãos terem uma ideia, eu estava há pouco tempo aqui na Avenida Rio Branco, lá no finalzinho da avenida, eu estava a serviço e vi um grupo de crentes formando assim um círculo. Eu me aproximei, apesar da pressa, era um culto. Uma moça estava pregando. Uma moça que eu digo, uma senhorita, o casal, talvez, aparentando uns 25 para 30 anos, por aí. Pregando, Bíblia aberta, pregando bem, e em volta do círculo, assim, gente entregando panfletos. Eu, inclusive, peguei alguns, entregando cartazes. Eu peguei também alguns pequenininhos, handouts, e etc. E a moça pregando com segurança, enfim, e aquilo outro. E eu fiquei pensando comigo: mas que bom! Ia dar, era umas 11h30 da manhã. E a moça disse: eu vou encerrar porque culto ao ar livre é coisa rápida, enfim. Muito bem, fui embora. Um dos panfletos que eu peguei tinha o endereço. Um dia eu fui lá, era um centro espírita. Um centro espírita. A moça era espírita, pregando evangelho como nós pregamos, e outra coisa, cantando hinos da harpa cristã. Como é que você escapa? Irmão, há um socorro. O Espírito Santo em você e em mim nos guarda, nos livra. Olha o que Jesus disse: surgirão muitos, não são poucos, falsos profetas.
e enganarão a muitos. Eu coloquei também na apostila outras referências, mas é claro que o tempo não dá, porque nós vamos encerrar dentro do horário prometido. Vamos para a letra D.